A ironia da vida é que quem te deixou para trás pode voltar. Mas nem sempre por saudade. Às vezes, apenas porque agora és útil. O meu nome é Tiago Oliveira. Tenho 36 anos. Sou engenheiro civil e trabalho há mais de uma década num grande consórcio público em Braga. Sempre fui discreto, trabalhador, um filho criado pelo avô, Manuel. Um homem que não dizia, amo-te, mas nunca me deixou faltar nada. Foi ele que me ensinou a não pedir, a merecer. Tudo mudou no dia em que o avô morreu. No funeral, entre os olhares vazios e o cheiro de cravos brancos, surgiram duas pessoas que eu não via há quase 30 anos, os meus pais biológicos. Clara e Jorge. Ela segurava um ramo de lírios e tinha os olhos inchados. Ele, bem, parecia um estranho. Tiaguinho, podemos conversar? Ela disse, com a voz embargada. Já perdemos tanto, mas talvez não esteja tudo perdido. Eu não sabia o que responder. Porque o que dói não é a ausência. É lembrar que, aos 6 anos, fui deixado, sem cartas, sem chamadas, sem explicações. O avô contou-me, anos depois, que eles estavam, numa fase complicada. Sem condições. Agora diziam que tinham mudado. Que estavam arrependidos. Que queriam recomeçar. E eu, deixei. Começámos com cafés de domingo. Almoços esporádicos. Histórias tristes sobre dívidas. Salários baixos. Doenças. Clara era auxiliar numa clínica privada. Jorge dizia que trabalhava num stand de automóveis. Mas andava sempre a pé. Eu escutava. E sentia culpa. Uma culpa surda. Sem forma. Sem motivo real. Mas presente. Até que, numa noite em que comentei sobre o prémio que recebi por um projeto bem-sucedido. Clara chorou. Estão-me a pedir um novo medicamento, custa mais de 800 euros. É para o colesterol, e eu já nem durmo. Sem pensar, fiz a transferência. Depois foi o Jorge, que partiu as ferramentas e ficou sem trabalho. Depois os óculos do irmão mais novo. Depois o gasóleo, o dentista, a renda em atraso. Sem dar por isso, voltei a ser filho, mas não no coração, no MBA. E o pior, eu deixava, porque, no fundo, ainda esperava que um dia, viesse o amor junto com o IBAN. De vez em quando perguntava. E onde estiveram estes anos todos? Clara desviava o olhar. Tínhamos vergonha. Pensámos que nos odias. Jorge encolhia os ombros. Nada concreto. Só o teatro do arrependimento. Comecei a dizer, não, a mim. Menos jantares fora. Cancelamento da viagem a Roma. Adiei o plano de abrir um pequeno ateliê próprio. Tudo para ajudar quem nunca esteve lá por mim. Eles ligavam cada vez mais. Clara chorava no telefone. Tenho dores no peito. Tiago, a consciência não me deixa descansar. Nem sou mãe, sou castigo. E depois vinha o pedido. Se pudesses mandar só mais um bocadinho, era para uma ecografia ao coração. Como é que se diz, não, a quem diz que o coração pode falhar? Como se diz, não, quando tudo o que sempre quiseste foi ser amado? E eles sabiam. Sabiam exatamente onde pressionar. Começaram a aparecer, sem avisar. Primeiro à porta da empresa. Depois junto à minha garagem. Clara sorria e dizia, só queria ver o meu menino. 15 minutos depois, estamos com a luz cortada. Tiaguinho, e é tão caro reativar. Uma vez, cheguei a casa e encontrei um pudim na bancada. Clara tinha arranjado uma cópia da chave quando veio ajudar com a limpeza. Aquilo já não era carinho. Era invasão. Comecei a sentir ansiedade. Acordava de madrugada com a sensação de estar a ser observado. O meu instinto gritava que algo estava errado. Mas a culpa dizia, estás a exagerar. São teus pais. Nem comentei com a Inês. A mulher com quem estava a construir algo bonito. Ela percebia, não tens de ser o filho perfeito. Só precisas ser tu. Sorri. Tenta ser tu, quando tens 2 dramas cardíacos à porta e um prémio de melhor ator coadjuvante por semana. Mas algo mudou em mim. Uma racha, pequenina, naquela muralha de culpa. Tudo começou com uma foto. O Jorge dizia que estava a trabalhar num stand. Mas apareceu numa publicação do Facebook, de fato de banho. Com um copo de vinho. Num iate em Vila Moura. Estava só num almoço com um cliente. Justificou. Mas eu vi o medo nos olhos dele. O medo de quem percebe que já não engana. E foi aí que deixei de ser filho. E comecei a ser detetive. Porque, afinal de contas, aquele espetáculo ainda agora tinha começado. Às vezes, a vida parece uma peça encenada por quem mais devia ser autêntico. Depois daquela conversa sobre a fotografia do iate, comecei a olhar para tudo com outros olhos. Antes, eu escutava. Agora, eu reparava. A minha mãe, Clara, jurava que não tinha dinheiro nem para o passe. 2 dias depois, a vi numa story do WhatsApp, sorrindo num brunch caro em Lisboa, segurando uma taça de espumante e uma fatia de bolo coberto com folha de ouro. Tentei justificar. Talvez alguém tenha pago. Pode ter sido uma exceção. Mas por dentro, a dúvida já começava a corroer. Aos poucos,
Tudo foi se revelando. Não eram vítimas. Eram argumentistas. E eu era a encenação. Numa sexta-feira, fiquei até tarde no trabalho. Chovia forte. Ao sair, vi Clara encostada à parede do edifício. Uma mão no peito, outra no telemóvel. Tiago, está tudo a girar, chama o INEM. Por favor. Assustado, disquei 112. Mas antes que atendessem, ela murmurou: não é preciso, já passou, só queria ouvir a tua voz. Senti o sangue gelar. Ela não estava doente, estava a representar. Para mim. Para que voltasse a sentir culpa. Para que voltasse a pagar. Voltei para casa em silêncio. Os passos mais pesados do que nunca. Mas a encenação não parou. No dia seguinte, Jorge, o meu pai, começou a queixar-se das costas. Depois veio a crise de tensão. Na semana seguinte, a hérnia voltou, e ao sábado, aparecia num vídeo no Facebook. Dançando no casamento de um primo distante. Copo na mão, camisa desabotoada até ao peito. Foi aí que comecei a fazer o impensável. Vigiar os meus próprios pais. Não por vingança, mas por lucidez. Por mim, vi o recibo de uma perfumaria escondido na bolsa da minha mãe, 380 euros em cosméticos. No mesmo dia em que ela me ligou a chorar, dizendo que não tinha dinheiro para pão. Vi fotos de sapatos novos, massagens em spa, cabeleireiros de luxo. E eu estava a cancelar viagens. A comer arroz com atum. A trabalhar 14 horas por dia para sustentar a ilusão. Comecei a guardar provas. Criei uma pasta no computador, verdade. Fotos, vídeos, áudios, tudo. Certa tarde, cheguei mais cedo a casa e encontrei o Jorge ao intercomunicador. Tiago, abre depressa. Estou a perder a sensibilidade nas mãos. Corri escadas abaixo. Quando abri a porta, ele endireitou-se. Sorriso no rosto. Ainda bem que estás cá. Preciso de 900 euros. O carro está nas lonas. Não havia ataque cardíaco. Havia manipulação. O Jorge sempre foi um economista, não por diploma, mas por instinto. Sabia calcular o momento exato para pedir. O tom certo. A quantia tolerável. A Clara. Essa era a melhor atriz de drama familiar. Choros. Tremores. Vídeos de cama com ar moribundo. Um deles. Nunca esquecerei. Ela gravou-se deitada, pálida, dizendo que o fim estava próximo. Que só queria o meu perdão. Mas, no fundo da gravação, ouvia-se Jorge rindo alto de um programa na televisão. Era uma encenação. Para mim. Espectador único. Mas naquele momento, algo novo nasceu em mim, raiva. Não raiva cega. Raiva consciente. Fervente. Direcionada. Raiva de quem percebe que deixou-se enganar, por quem devia amar. Contei tudo à Inês. Ela ouviu em silêncio. Depois disse: se queres mesmo acabar com isso, tens de perguntar o que nunca tiveste coragem. Porquê? No dia seguinte, fui até à casa deles. Sentei-me, olhei-os nos olhos. Perguntei: por que é que vocês acham que eu tenho de pagar para ser amado? A Clara baixou a cabeça. O Jorge respondeu sem hesitar: porque, sem o teu dinheiro, tu não nos serves para nada. E com essas palavras, algo em mim morreu. Mas algo maior nasceu. A clareza, a força, o silêncio. A peça tinha terminado. Ou talvez não. Porque havia ainda alguém nos bastidores. O irmão mais novo. O mais discreto. O mais perigoso. Nem todas as facadas vêm pela frente. Algumas vivem contigo. Sorriem como tu. Chamam-te de Mano. Sempre soube que tinha um irmão mais novo, o Miguel. Mas havia outro. Um nome que surgia como sussurro. Duarte. Nunca se falava dele diretamente. Só frases vagas. O Duarte está a estudar no Porto. É muito reservado. Não gosta de contacto, sabes como ele é. Eu nunca perguntei muito, talvez por medo da resposta. Porque, no fundo, já desconfiava. Desconfiava que o fantasma da família fazia parte do jogo. Até que um dia, viu, estava na loja da Apple, no Norte Shopping, camisola de marca, iPhone novo na mão, a rir-se de algo no ecrã. Aproximei-me. Ele olhou para mim como se já soubesse que eu ia aparecer. Sem surpresa, sem culpa. Já percebeste tudo, não foi? Disse ele. Assenti, sem saber ao certo a que me referia. Sentámos-nos numa esplanada. Ele pediu um cappuccino com leite de aveia e um pastel de nata. 5,60 euros. Pago com cartão, claro. E então, ele começou. Achavas que estavam a enganar-te? Nem imaginas o quão longe isto vai. A mãe e o pai fazem isto há décadas. Sabem como manipular. Sabem quem cede, quem resiste, quem paga. Tu eras o candidato perfeito, o mais velho. O responsável. O que sempre quis ser suficiente. Engoli em seco. Eles só te deram a narrativa. O órfão emocional. O filho que foi deixado e agora é amado. Tudo encenado. E tu? Perguntei. Participaste nisso? Ele deu um gole no café. Olhou-me nos olhos. Nem piscou. Não participei. Mas não impedi.
Era conveniente. Enquanto tu pagavas a eletricidade, eu recebia prendas. Enquanto tu abdicavas de viagens, eu tirava fins de semana com os amigos. Eles exageravam nas doenças. Não mentiam, só dramatizavam. Nunca pediam diretamente, usavam silêncios, lágrimas, insinuações. E eu deixava. Porque se tu saísses, seria eu a pagar. Ficou em silêncio por uns segundos. Às vezes penso se não fui pior do que eles. Porque eu sabia. E calei-me. Senti-me a desintegrar por dentro. Não de raiva. De vazio. Perguntei, com voz trêmula. Então para ti, eu era só um recurso. Ele respondeu sem hesitação. Não. Tu eras meu irmão. Mas eras o irmão mais conveniente. Desculpa. Levantei-me e fui embora. O chão parecia inclinar-se debaixo dos meus pés. Nesse dia, não perdi uma relação. Perdi a imagem que tinha de mim próprio. Eu achava que era o herói discreto da história. Mas era só, útil. 2 dias depois, recebi uma encomenda. Sem remetente, sem mensagem, só uma pendrive. Liguei-a. Lá dentro, gravações. Áudios dos meus pais a conversarem. Contabilizavam quanto já tinham sacado. Que desculpas funcionavam melhor. Quando voltar a pressionar. E depois, uma frase da minha mãe. O Duarte ainda aguenta mais um pouco. Mas se correr mal, temos o Tiago. Ele dá sempre. Foi nesse segundo que tudo ardeu dentro de mim. Mas das cinzas, nasceu uma nova versão de mim. Mais fria, mais lúcida, mais forte. Comecei a reunir tudo. Recibos, prints, fotografias, áudios. Criei uma nova pasta, prova. Mas não era só para mim. Era para todos os outros que, como eu, ainda acreditavam. Porque há mais vítimas. E estava na hora de expor os carrascos. Mas, para isso, eu tinha de ir mais fundo. Ao passado. Às origens. A única mulher que alguma vez me protegeu sem querer nada em troca. A minha avó. E a última vontade dela. Que, até hoje, estava escondida. Nem sempre o amor te salva. Às vezes, o amor só te mostra quem te perdeste a tentar agradar. Inês entrou na minha vida numa fase em que eu ainda acreditava que podia carregar tudo às costas. Ser o filho ideal, o irmão disponível, e agora, o namorado perfeito. Mas a verdade, eu só estava a tentar ser indispensável. Para não ser descartável. Conhecemo-nos num retiro de desenvolvimento pessoal no Gerês. Pensei que ela fosse psicóloga, mas não. Era participante, como eu. Só que ela já tinha feito o caminho que eu ainda fingia não precisar. Sabia quem era, sabia o que aceitava, e mais importante, sabia dizer não. No início era tudo leve. Cafés longos, silêncios confortáveis, caminhadas de mãos dadas. Ela não perguntava pela minha família, e eu não contava. Porque temia que, se falasse, desmoronava. E ao pé dela, eu queria ser inteiro. Mas o silêncio também tem prazo de validade. As dívidas começaram a acumular-se. Não as minhas, as deles. Transferências aqui, ajudas ali. Cancela-se uma viagem, evita-se um jantar. E eu, começava a murchar. Inês notava, claro que notava. Por que é que andas sempre com os olhos vazios? O que fizeste ao teu ordenado este mês? Por que é que estás sempre a pedir dinheiro emprestado e a dizer que, depois explico? Não respondi, só sorria com culpa e dizia que, era complicado. Até que um dia, no sofá dela, em silêncio, ela disse, Tiago, eu amo-te, mas não vou ver-te a desaparecer. A destruir-te por pessoas que chamam isso de amor. E nesse momento, pela primeira vez na vida, eu quis que alguém ficasse. Sem me pedir mais, sem me exigir nada. Mas Inês não me abandonou. Fez algo maior. Deu-me um limite. Eu não consigo estar ao lado de quem escolhe morrer por dentro. Se quiseres viver, eu fico. Mas só se fores tu a escolher isso. Sem correntes, sem gritos na cabeça, sem essa culpa que nem sequer é tua. Ela fez as malas. Disse que me dava tempo. 1 semana, 1 mês, o que fosse. Mas não como, estou à espera. Como, eu respeito o teu caminho. O silêncio dela foi mais brutal do que qualquer discussão. Porque não era afastamento. Era respeito. E eu fiquei, sozinho. Comigo. Com os áudios do Duarte. Com as provas. Com as dívidas. E com uma voz na cabeça que já não era deles, era minha. Numa noite sem sono, levantei-me, abri o portátil e escrevi à Inês. Tens razão, eu não estou a viver. Estou só a representar um guião. Mas hoje, quero sair dele. Ela respondeu com uma única frase. Quando estiveres pronto, começa com um psicólogo. Não comigo. E assim fiz. Primeira sessão. Segunda. Quinta. Aprendi a dar nome às coisas. Não era complicações de família. Era abuso emocional. Não era erro da infância. Era culpa imposta. Não era amor pelos pais. Era vício de aprovação. Cada palavra doía. Como arrancar a pele. Mas debaixo dessa pele, havia alguém. Eu. 2 meses depois, Inês voltou. Sem dramatismos.
Sem perguntas. Com um saco de pães de centeio na mão e um sorriso cansado. Estás mais sereno. Mais verdadeiro. Não tens de ser perfeito. Só não te voltes a perder de ti. E eu não perdi. Recomeçamos. Mas não como Salvador e Salva. Como dois adultos que sabem sustentar-se, sem prender o outro. Ela estava comigo no dia em que abri a velha caixa de cartas da minha avó. Foi ela quem viu o envelope estranho. Lacragem azul. Iniciais que eu não reconhecia. Lá dentro, não era uma carta. Era um mapa. Um caminho. Um aviso de quem, talvez, sempre soube o que estava a ser preparado. Um fio do passado. Uma pista para a verdade. E naquele instante, eu soube. Eu tinha de ir. Deixar o papel de vítima. E finalmente descobrir. O que é que a minha avó tentou proteger? E de quem? As cartas antigas cheiram a pó. A sabão. E a silêncio. Mas às vezes, o cheiro é outro, traição. O envelope lacrado com cera azul que a Inês descobriu parecia saído de outro século. Não reconhecia as iniciais, nem o selo. Demorei dias a identificar a origem, pertenciam ao advogado pessoal da minha avó. Dr. Álvaro Mota, de quem os meus pais sempre diziam que morreu de ataque cardíaco em 2009. Mentira. O homem estava vivo. Tinha um pequeno escritório em Viseu. Quase sem letreiro. Quando entrei, ele levantou os olhos e empalideceu. Finalmente. Esperei por ti durante anos. Pediu-me para me sentar. Foi até ao cofre e tirou uma pasta velha. Gasta, mas impecavelmente organizada. Na capa estavam dois nomes, Tiago Oliveira e Duarte Oliveira. Abri com mãos trêmulas. E o que encontrei ali, destruiu tudo o que eu acreditava saber. A minha avó tinha deixado-nos uma herança. Real, tangível, não palavras bonitas num testamento emocional. Dinheiro, propriedades, fundos educativos. O suficiente para termos estudado sem dívidas. Iniciado vida com dignidade. Construído, liberdade. Mas nunca soubemos. Porque 3 meses depois da morte dela, os meus pais apresentaram ao notário declarações de renúncia em nosso nome. Com assinaturas falsas. Muito parecidas com as nossas. O Dr. Álvaro suspirou. Tentei contactá-los. Enviei cartas, e-mails, liguei dezenas de vezes. Mas disseram-me que estavam no estrangeiro. Que não queriam saber. E a verdade, foi enterrada. Entregou-me então um papel dobrado. Amarelado pelo tempo. Reconheci logo a letra tremida da minha avó. 2 parágrafos. Se estás a ler isto, é porque eu tinha razão. Temo que os meus filhos vos tirem aquilo que quero deixar. Mas acredito que a verdade sempre encontra caminho. Fiquei ali parado, com o papel nas mãos. Sem saber o que doía mais. O facto de ela ter previsto tudo. Ou o facto de eu não ter evitado nada. Lembrei-me da minha mãe a chorar por uns euros para medicamentos. Do meu pai a dizer, já te demos tudo. Agora tens de retribuir. De mim, a calar sonhos. Adiar planos. Baixar a cabeça, só para ser um bom filho. E eles, nesse tempo todo, compravam conforto à custa do meu esforço. Saí do escritório com as cópias autenticadas. Lá fora, chovia. Chuva miúda, irritante. Mas dentro de mim, era incêndio. Em casa, a Inês esperava. Coloquei os documentos sobre a mesa. Ela leu. Olhou para mim. Isto não é o fim. Isto é o início da queda deles. E o início da tua libertação. Eu decidi. Telefonei ao Duarte. Ele apareceu 2 horas depois. Sentou-se. Viu os papéis. Tremeu. Não chorou. Desfez-se. Como alguém que sempre soube. Mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. Então, isto tudo foi, por causa de dinheiro? Respondi. Não. Foi por controlo. O dinheiro foi só a corda. Decidimos não ir logo a tribunal. Não por pena, mas por estratégia. Primeiro, enviámos uma notificação extrajudicial formal, exigindo devolução de bens e regularização do testamento. Via advogado. Tudo legal. Sem gritos. Sem dramas. A reação, rápida e suja. A minha mãe apareceu à minha porta. Com uma mala. A chorar. A dizer que o meu pai a pôs na rua. Que eu os estava a matar. Atirou-se ao chão. Como se a dor fosse insuportável. Eu chamei um táxi. Entreguei ao motorista o contacto do meu pai. Fechei a porta. Dias depois, começaram as ameaças. Do meu pai. Mensagens. Notas de voz. Até amigos em comum. Se continuares, vamos processar-te por danos morais. Mas os danos eram meus. E eu tinha provas. Uma semana depois, veio a citação judicial. Eles atacaram primeiro. Grave erro. Porque em tribunal, a verdade vem sempre ao de cima. E veio. Assinaturas falsificadas. Manipulação documental. Ocultação de património. Coação emocional. Mas o pior, a gravação secreta. A voz da minha mãe a dizer: se o Tiago descobrir, vai ser tarde, mas talvez ainda consigamos dar a volta. Não conseguiram. O tribunal deu razão a mim e ao Duarte.
Garantiu-nos compensação e restabelecimento total dos direitos de herança. Eu não chorei. Não sorri. Apenas senti alívio. Como se me tivessem tirado uma farpa que sempre esteve cravada. Mas aquilo não foi vitória. Foi ponto final de um capítulo sujo. E era hora de escrever um novo. Esse novo não começou com dinheiro. Começou numa velha arrecadação. Fechada, cheia de caixas. Na casa dos meus pais. Ali, entre fotografias desbotadas e cartas esquecidas. Encontrei uma cassete. E dentro dela, uma imagem que para sempre mudaria a forma como via o passado. E, quem era, afinal, a minha mãe? Nem todas as histórias terminam com abraços. Algumas acabam com clareza. Fria, dura, libertadora. Na arrecadação da velha casa dos meus pais. Entre caixas de Natal, fotografias amarelecidas e cartas dobradas à pressa, encontrei uma cassete de vídeo. Na etiqueta, escrita à mão com marcador preto. Verão, casa, 2001. Levei-a ao Sr. Américo. Um técnico reformado que ainda consertava televisores CRT e tinha um leitor VHS no quintal. Quando ligou o aparelho, a imagem surgiu trêmula, meio desfocada, mas nítida onde mais importava. No vídeo, a minha mãe, Clara, com 20 e poucos anos, sorria de forma quase teatral. Estava sentada na varanda, ao lado do meu pai, Jorge, que gesticulava com uma garrafa de vinho tinto na mão. Atrás da câmara, a voz da minha avó. Sabem que ele sente tudo. Não sabem? Clara respondeu, com um certo aborrecimento. Oh mãe, lá estás tu. Estamos a fazer o melhor que conseguimos. Se não resultar, fica contigo. Tu é que queres tanto. Pausa. Silêncio denso. Depois, a avó voltou a falar, mais baixo. Mais triste. Isto não é um brinquedo. É uma criança. Pequena, mas inteira. Eles riram-se. Os dois. E eu, vi-me ali. Se não resultar. O plano B. O fardo transferido. Naquele instante, não doeu só o abandono. Doía perceber que nunca foi falha, foi intenção. Desde o início, a gravação acabou. E com ela, os restos do que me impedia de ver a verdade completa. Voltei para casa sem dizer nada. Não sentia raiva, nem tristeza, nem sequer alívio. Sentia vazio, mas um vazio limpo. Percebi ali que os meus pais não eram monstros. Eram pessoas partidas, mas chocadas pela vida. Infelizmente, transmitiram esse trauma da única forma que sabiam: controle, chantagem, manipulação. Mas o mais importante, eu finalmente entendi que não era eu quem tinha de pagar esse legado. Compreender, não é perdoar. Mas é começar. E eu escolhi seguir sem eles. O tribunal confirmou a decisão. A indemnização seria obrigatória. Mas eu não toquei no dinheiro. Transferi para o Duarte. Ele tinha começado a estudar psicologia. Disse que queria ajudar outras pessoas presas em ciclos como o nosso. É por mais estranho que pareça, eu acreditei. Eu e a Inês alugamos uma casa simples perto de Ponte de Lima. No verão, as macieiras florescem. Ao entardecer, cheira a alfazema, terra úmida e carvão aceso. De vez em quando, o Duarte aparece. Conversamos pouco, mas há algo nos silêncios dele que me diz mais do que anos de palavras. Uma tarde, estava a podar as roseiras. Quando o vizinho do lado, um senhor de cabelo branco e boina de lã, aproximou-se. Você é o Tiago, não é? Julgo que o ouvi numa conferência em Braga. Há uns anos. Assenti, surpreso. Disse uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Crescer é parar de carregar culpas que não são nossas. Obrigado. Sorri, porque, pela primeira vez em muito tempo, não me apeteceu explicar-me. Nem justificar, nem fugir. Eu sabia. Não sou perfeito, mas sou livre. Pouco tempo depois, eu e Inês fomos aos Correios. Lá estavam os papéis. O processo tinha sido oficialmente encerrado. O advogado ligou. Eles não vão recorrer. Está fechado. Suspirei, mas não de alívio. Suspirei de fim. Como quem fecha uma porta, e desta vez, não deixa a chave por dentro. Às vezes, à noite, olho para o lume da lareira. Vejo as chamas dançar, e penso. Quantas pessoas vivem em prisões sem grades? Feitas de palavras, de dívidas emocionais, de amor que mais parece algema. Eu escolhi sair. E paguei caro por isso. Mas hoje, sei com todas as fibras do meu corpo. Às vezes, para respirar, tens de parar de provar que mereces o ar. Eu não perdoei, mas compreendi. E só isso, já me salvou. O resto, é silêncio. E macieiras em flor.